Boa noite a todos. Vamos, nesta noite, dar continuidade e concluirmos esse tema que nós abordamos sobre política e religião, do qual já falamos muitas coisas sobre ele, e na oportunidade vamos fechar algo que ficou em aberto e fazer assim a conclusão deste assunto que abordamos já há alguns dias. Pois muito bem, fechamos a reunião passada falando sobre a política da qual já vem mudando as suas características e já não está mais usando as mesmas metodologias, as mesmas plataformas, mas já está usando as mídias como sendo o seu principal veículo de comunicação. Dentro deste assunto, nós podemos ver que não importa quem esteja no poder, se o poder azul ou se o poder vermelho. Não importa se é a direita ou a esquerda, mas que todos fazem parte de um mesmo prato da balança. Foi assim que nós vimos e que todos estão com uma intenção que só é prejudicial para a humanidade, que são os seus arsenais nucleares, o seu estoque de bombas, o seu estoque de armas nucleares, em que apenas com um botão pode ter uma destruição em massa de toda a humanidade no planeta Terra. Vimos também que isso é cumprido através de uma agenda, a agenda global, e que existe um relógio que determina o índice do tempo em que pode estourar a Terceira Guerra Mundial ou que pode chegar à meia-noite este relógio chamado relógio do Apocalipse, do qual eles já determinaram que faltam 2 minutos para a meia-noite. E isso é bastante preocupante para todos nós que estamos habitando no planeta Terra. Mas não é apenas um sistema, o sistema político, que detém este poder. Agora, ou ao longo dos anos, ele foi trazendo para perto de si um grande aliado que se tornou uma fonte muito forte de parceria para que pudesse angariar força. E agora eles operam juntos, que é o sistema religioso. Então é por isso que o sistema político se uniu ao sistema religioso e a coisa se tornou muito mais complicada para se lidar com ela. Tivemos agora, no dia 28 de junho de 2019, mais um capítulo desta agenda que foi cumprida, que foi a reunião do G20, dos BRICS, e isso faz parte da agenda global que precisa ser cumprida. Esta reunião aconteceu no Japão, onde Bolsonaro esteve presente, chegou lá por volta de 13h30 da tarde, em Osaka, e lá ele pôde se encontrar com os gigantes das potências mundiais. Então, nesta reunião, ele vai se encontrar com Donald Trump, vai se encontrar com Emmanuel Macron, o presidente da França, vai se encontrar com o primeiro-ministro do Japão, vai se encontrar com o líder chinês, o primeiro-ministro da Índia e também o primeiro-ministro de Singapura, além do príncipe da Arábia Saudita, aquele príncipe polêmico acusado no envolvimento do jornalista turco. Então, isso mostra que é uma agenda que não está parada, é uma agenda que está sendo cumprida, é uma agenda que tem que ser cumprida e é uma agenda que está em movimento. Sem querer deixar de fora aqui Vladimir Putin, que é lá da Rússia. Então é aqui que a gente vê que os dois lados da tesoura fazem parte de uma só peça. Está misturado o poder azul e o poder vermelho, em prol, aparentemente, de um interesse único. Pois muito bem, mas como eu havia falado no início, o sistema religioso anda de braços dados com o sistema político. Mas isto não é de agora, não é algo novo. Vamos voltar um pouco na história e entender onde foi que aconteceu o princípio desta união entre política e religião, igreja e Estado. Para isso é necessário que nós venhamos dar nome, para que possa então facilitar a nossa compreensão sobre o assunto.
Vamos pegar então lá da Idade Média e vamos ver a ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. A Idade Média começa do século V até o século XV. Quando começa a Idade Média, a Igreja Católica ela já tem um certo prestígio, ela já domina um certo poder. E isto foi o que ela herdou da Idade Antiga, que é o que antecedeu a Idade Média, que foi o Império Romano. Então, num dado momento, este Império Romano ele se tornou católico. Então, isso se deu no ano 330 depois de Cristo. O imperador Constantino, nesta época, ele criou uma lei chamada Edito de Milão, onde ele declara nesta lei que é proibido perseguir cristãos no Império Romano, durante a civilização romana. Porque o Império Romano, antes disso, ele era um império politeísta. Os romanos, eles acreditavam em vários deuses. E eles passaram a perseguir os cristãos. Então, os romanos, eles colocavam os cristãos dentro dos coliseus para lutarem contra leões, para servirem de diversões, a famosa diversão ou tradição de pão e circo. Então, os cristãos serviam de diversão para os romanos politeístas assistirem ao espetáculo. Então, no ano de 330, Constantino, que era imperador, consequentemente político, ele se converteu ao catolicismo. E daí, ele determinou que seria proibido de perseguir cristãos. Mas ainda Roma não havia se convertido enquanto império. Ela, na verdade, se converteu no ano de 380 depois de Cristo. Mas aí, neste ano de 330, nós já vemos que Constantino, como político, ele já se aproxima do catolicismo como religião e passa a protegê-lo, entre aspas. Então, no ano de 380, através de outro imperador, que é o imperador Teodósio, ele converte o Império Romano ao cristianismo. Como nós já vimos em outras palavras que foi falada sobre a volta do Senhor, o Império Romano, como é que ele acaba? Ele acaba através das invasões bárbaras, dos povos germânicos, dos povos bárbaros. E ali nós vimos os visigoldos, os estrogoldos, os francos e tantos outros que está lá na palestra sobre a volta do Senhor. Não sei se vocês lembram, né? Então eles invadiram Roma, o Império Romano, e teve como consequência a crise do Império Romano. Então, isso é bom que você anote. O Império Romano ele vai acabar. Sim, neste momento ele entra em declínio, mas a instituição igreja, como sistema, como um poder sistemático, ela permanece. E, inclusive, ela permanece em Roma. E Roma, a partir daí, através da igreja sistemática, desenvolve uma cultura que se diz cristã. Então, esta igreja que já tem uma força, ela mantém a sua sede em Roma. Então, mesmo na Idade Média, onde a cultura era que as pessoas vivessem nos campos, ela se mantém como instituição em Roma. Então, durante o período da Idade Média, mais especificamente no século VIII, no que a gente conhece hoje como parte da Europa Central e parte do norte da Europa, havia ali um reino chamado Reino Carolíngio, que anteriormente era os Merovígios e depois passou a ser carolíngio. Eram os famosos reinos francos. Então, dentro desse contexto do reino carolíngio, o rei desse reino carolíngio se chamava Pepino o Brégio. Esse nome se deu porque ele era baixinho. Então, ele sofreu uma invasão no seu reino carolíngio
que geograficamente, se hoje nós fôssemos identificar, pegava ali uma parte da Itália, uma parte da Alemanha, uma parte da França. Então esse reino carolíngio recebeu uma invasão do povo bárbaro que vivia na floresta, que era conhecido como os lombardos, também citado lá quando nós vimos acerca dos pés de barro da estátua. Não sei se vocês lembram. E foi neste momento que ele pegou apoio da Igreja Católica para poder lutar contra esses povos. Os lombardos, então eles tiveram ali meio que um apoio militar. Então as pessoas foram aderindo a esta guerra no intuito de ajudar a Igreja Católica. E a condição que a Igreja Católica impôs para ele, para que eles tivessem o apoio da ICA, foi que o seu reino cedesse terras para eles, para a Igreja Católica. Então os historiadores comentam que depois disto, a Igreja Católica passou a obter quase que 1/3 da Europa Central. Tudo isso começou porque Pepino o Breve já era católico e passou a ceder terras para a Igreja Católica durante a guerra contra os lombardos. Então aqui neste momento já começa a acontecer o arrumadinho entre política e religião. É que a Igreja Católica vai nomear o filho de Pepino Breve como imperador do Sacro Império Romano Germânico. É que vai ser o Carlos Magno. É que vai ser o primeiro grande imperador. Deixa de ser rei para ser imperador. Foi então a partir daí que a Igreja Católica ela foi dividida em duas partes, alto clero e baixo clero. Não vamos entrar aqui nesses detalhes para caminharmos um pouco mais. Mas só para entender, o alto clero, digamos que são os membros que se tornaram mais poderosos, que passaram a ter futuramente mais contato com os altos escalões de estados. E o baixo clero, digamos que foram aqueles que ficaram mais na eminência de ter contato com o povo. Então, eles recebiam a mensagem do alto clero e transmitiam essa mensagem para o povão. Então, resumidamente, é isso aí. Então, vamos dar um pulo, vamos dar um salto, né? E falar resumidamente ou panoramicamente sobre o Império Bizantino. Que dentro do Império Bizantino, no ano de 1054, aconteceu o famoso Grande Cisma. E o que é isso, então? O Império Bizantino é um império que foi formado já no finalzinho do Império Romano, que é quando o Império Romano ele é dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, na Turquia. Então esse Império Bizantino ele era formado pelos cristãos, que inclusive Constantinopla veio de Constantino, o imperador romano lá do Edito de Milão, que nós falamos há pouco. Só que ali, naquele momento, como hoje, como sempre, havia vários pensamentos acerca do cristianismo. Uma diversidade de pensamentos, uma união de cultura que os levava a interpretações diferentes do cristianismo. Então ali havia os monofisistas que acreditavam que Cristo era apenas espírito. Você tinha os arianos que acreditavam que Cristo foi apenas um homem e nada de espírito. E haviam pessoas que não gostavam de louvações, de adorações a imagens, que eram os famosos iconoclastas, que estes no Império Bizantino foram muito fortes. E esta turma toda aí que estavam querendo dar uma interpretação diferente para o cristianismo, eles foram todos tratados como hereges pela Igreja Católica, que praticavam heresias, feitiçarias, que não eram fiéis, que por sua vez o conceito de herege para eles é infiéis. E foi aí que no ano de 1054 o Império Bizantino ele define que ele vai seguir uma outra linha, de acordo com as suas experiências, uma outra linha cristã. E aí é fundado no ano de 1054 a famosa
Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que hoje é mais comum se chamar de Igreja Ortodoxa ou de Igreja Grega, porque o Império Bizantino é formado principalmente dentro do mundo antigo grego. E aí é que se deu o nome desse grande cisma, porque de um lado nós temos a mais conhecida hoje no mundo ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e do outro lado nós temos a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Então hoje a ortodoxa ainda é uma grande realidade no mundo europeu. Na Rússia, por exemplo, grande parte faz parte da Igreja Ortodoxa. Os países do leste europeus, eslavos, têm ainda aí essa vertente do cristianismo. Então, nem sempre a Igreja Católica Apostólica Romana ela deteve o poder de toda a Europa. Então, pulando para o século XII depois de Cristo, já no período aí em que chamamos de Baixa Idade Média, nesse período aí a Igreja começa a ser mais questionada. Também houve lá no século VII um grande surgimento, que foi o surgimento do islamismo. Nesse período, o islamismo ele cresce e chega a atingir até a Europa, contando com tudo isso que está acontecendo. Lá no século XII, vai acontecer um evento novo, um evento triste, mas um evento que é importante que ressalte ele aqui, porque ele tem bastante relevância no conhecimento e na história desta instituição chamada Igreja Católica. Então é neste período que se cria o Tribunal de Santo Ofício. Este tribunal foi permitido pelo Papa Gregório IX. E o que é o Tribunal de Santo Ofício? Vai ser a perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana a todos aqueles que eles consideram que estão praticando algum tipo de prática que eles considerem heresia. Então eles vão perseguir a partir daí povos que têm costumes politeístas, a quem eles vão chamar de pagãos ou paganismo, ou também aqueles que se dizem politeístas, mas são judeus ou islâmicos, ou a quem eles julguem que sejam infiéis. Tudo isso para poder manter os seus status enquanto é a grande religião da Idade Média. E o que vocês precisam saber é que o Gregório IX, ele colocava algumas ordens religiosas para poder desempenhar o papel de perseguir alguém que praticava atos de heresias, prender, passar pelo tribunal e, se caso fosse comprovado, assassinar, matar estas pessoas. E aí quem ele coloca para fazer esse tipo de trabalho? A Ordem dos Dominicanos, que começam a se espalhar pela Europa. E a questão é que muitas dessas práticas, no interrogatório, o objetivo era fazer com que as pessoas elas reconhecessem a sua heresia e se sentissem culpados e mostrassem o seu arrependimento antes de receber a morte como a sua sentença, para poder então mostrar para o povo o que é uma heresia. E muitos desses interrogatórios, eles eram feitos sob torturas, grandes torturas. Então, esse tribunal de Santo Ofício, ele não foi rápido, ele durou, ele chegou até a Idade Moderna. Então, o tribunal de Santo Ofício foi distribuído de acordo com cada capacidade e necessidade da sua região. Então, esse tribunal de Santo Ofício também é denominado como a Inquisição, né? Ou a Santa Inquisição. Então, isso chega em Portugal, isso chega na Espanha, isso chega inclusive na América. Quando observamos, nós vemos que não é muito diferente da política. A religião, ela criou os seus métodos, a sua base, da mesma forma como a política criou e as mantém para angariar poder e território. Então não tem como, hoje, nos dias atuais, essas duas forças não terem se encontrado e se unido para poder sobreviver juntas no mesmo território. Esse sistema foi se modernizando, foi se reconstruindo,
foi buscando novas técnicas e maneiras de sobrevivência, e hoje nós a temos junto à política com o nome de bancada evangélica, que nada mais é do que o sistema religioso casado com o sistema político. Como nós vimos, isso aconteceu onde? Lá no quarto século, através do imperador Constantino. Mas a bancada evangélica, ela não surgiu agora. Não foi neste governo e nem neste momento em que aconteceu o surgimento da bancada evangélica. Quando chegamos no período neopentecostal, foi que, a partir da década de 60, com um grupo denominacional chamado Brasil para Cristo, foi aí que eles passaram a eleger um deputado federal, um deputado estadual, e eu diria que deu-se o início aí desta infiltração da religião dentro da política. Na ditadura, a bancada evangélica meio que subiu, teve uma alta, mas só se organizaram e passou a ter uma participação mais expressiva quando a denominação das Assembleias de Deus se organizou e colocou como meta de eleger um deputado em cada estado. Essa meta foi nas eleições de 1986. Esta foi a eleição que formou a Assembleia Constituinte. Então foi a partir daí que deu início à chamada bancada evangélica. E depois foi formalizada como Frente Parlamentar Evangélica. Então, no início da década de 90, a Igreja Universal, ela entra com tudo na política. E ao contrário da denominação Assembleia de Deus, que tem a sua organização de forma mais descentralizada, a instituição da Universal, ela apresenta uma estrutura mais hierarquizada, com o seu representante maior e os bispos como sendo os seus assessores, ali formando a cúpula, indicando os candidatos ideais adequados para cada estado, estruturando a participação de cada candidato na política dos estados. Então, devido a essa organização e essa estrutura hierárquica, é que a instituição universal ela conseguiu crescer muito rápido dentro da política. Então, em 2005, a instituição universal ela conseguiu constituir o seu próprio partido, que é o PRB, controlado pelo chefe e os seus assessores. Já as Assembleias de Deus, elas passaram a ter o controle do PSC. Então, com esse crescimento da bancada evangélica na política, também influenciou e acompanhou o número de fiéis no Brasil. Temos como censo no ano 2000, 15% da população se declarou evangélicos. Já no censo de 2010, 22% dos brasileiros se declararam evangélicos. Em pesquisa mais recente pelo Datafolha, esse número ele teve uma alta, subindo para 29%. Então nós vemos que a presença dos líderes nas mídias sociais e nos meios de comunicação subiu, aumentou demais. R.R. Soares foi um dos pioneiros ali pela década de 70, mas o principal marco da presença do meio evangélico nos meios de comunicação, em massa, sem dúvida, foi a compra da TV Record pela instituição universal. Hoje, as emissoras religiosas têm quase 1/3 das concessões de TV. Os programas começaram como se tivesse a finalidade, os meios de pregações religiosas, e também como um veículo importante de doação, mas também depois passou a ser utilizado como um instrumento político do canal. Basta lembrar que a Rede Record ela atua de modo muito ativo e decisivo durante a campanha do processo eleitoral no ano passado, em 2018, em favor do candidato na época Jair Bolsonaro, hoje presidente. O ex-presidente Lula ele teve muita habilidade
para lidar com a bancada evangélica. O pastor Everaldo e o PSC apoiaram, então, na época, o Lula, em todos os momentos do seu governo. Da mesma forma, o bispo Edir Macedo, representado, então, pela Igreja Universal. No início do primeiro mandato da presidenta Dilma, houve, então, uma relação meio que amistosa entre o governo petista e a bancada evangélica. Inclusive, Marcelo Crivella, da Igreja Universal, ele foi convidado e assumiu, então, o Ministério da Pesca, até que surgem as grandes manifestações de 2013, que ali foi o caldeirão das grandes tendências políticas, né? Da extrema esquerda até uma direita conservadora. Teve até quem defendesse a ditadura militar neste momento de manifestações. Então, o Poder Azul já começava a demonstrar sua força e, com isso, já fez com que a popularidade da ex-presidenta Dilma despencasse. A gente vê neste momento que a tesoura começa a agir, a tesoura começa a trabalhar, e isso ajudou também a queda da ex-presidenta Dilma. E aí começa, então, a Operação Lava Jato, em que despertou o sentimento antipetista na população. Então houve também um momento determinante em que aconteceu o rompimento de Dilma com os evangélicos para que pudesse assim ter essa troca de poder, do poder vermelho para o poder azul, que foi o material anti-homofobia do MEC em 2014, causou uma grande revolta no sistema religioso. E este material foi trazido e teve influência, inclusive, no ano passado. Então, a bancada evangélica rompeu com o governo PT e quiseram, com isso, na eleição de 2014, alçar um voo próprio, né? O sistema religioso queria alçar um voo independente do sistema político, ou no sistema político, ou sobre o sistema político. E para isso ele lançou uma candidatura própria que foi a do pastor Everaldo. Só que esta candidatura ela fracassou, ela não decolou, mas a bancada com isso cresceu enormemente. Nas eleições de 2014 elas chegaram a 89 parlamentares da bancada evangélica. Em 2015, Eduardo Cunha, que era o grande expoente da bancada, ele assumiu o censo do poder na Câmara dos Deputados, que inclusive foi uma peça-chave no impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, e que hoje está preso. Mas foi aí que a bancada evangélica ela elegeu o PT como seu inimigo. Não só apenas seu inimigo, mas também inimiga da família, inimigo do país. Então apresentou o PT como um fator determinante para a corrupção do Estado, da família. E também foi determinante o apoio da bancada evangélica no impeachment de 2016. E a participação da bancada evangélica chega ao auge nas eleições de 2018. Dos 513 deputados federais nas eleições de 2018, 199 estão ligados direto ou indiretamente à bancada evangélica. Ou seja, 38% da Câmara dos Deputados faz parte desta bancada. Só o PRB, o Partido da Universal, elegeu 30 deputados. Para vocês terem uma ideia, o PRB ele elegeu mais deputados do que o PSDB e do que o DEM, ou seja, partidos de bem mais tradição. O PSC, o partido que está ligado às Assembleias de Deus, fez 8 deputados, mas só que a bancada evangélica ela não se limita apenas a esses partidos. A bancada evangélica ela está espalhada, distribuída em todos os partidos, inclusive no partido de esquerda. Muitos dos que compõem a bancada ruralista, a bancada da bala, muitos estão ligados à bancada evangélica. Então, a bancada evangélica ela cresceu bastante nas eleições de 2018. Nessa mudança do corte da tesoura, saindo o poder vermelho, entrando o poder azul. E tudo isso feito em nome de Deus e para Deus.
É por isso que é um sistema que não se separa. Está contido entre as coisas que há no mundo, da qual nós somos incentivados, orientados a não amar, a não fazer parte disso. Então, queridos, não se desvincula nenhum tipo de sistema. Todos estão entrelaçados entre si através dos interesses e todos vão estar contidos na grande marca que vai estar estabelecida no dia da volta do Senhor, que é o ter, ser e poder. Então, esse sistema religioso que parece ser benéfico e inofensivo, veja como ele começou quando nós começamos a falar, e veja o que ele fez, o que aconteceu para chegar onde chegou. E veja qual a sua intenção, qual a sua motivação e qual o seu desejo de estar onde ele está. Então é por isso que nós achamos interessante em trazer esse esclarecimento acerca desses dois poderes que hoje, ou há muito tempo, ou todo o tempo, ele engloba a humanidade para levar para uma base que o tira da verdadeira base, que é a visão que o Senhor nos deu acerca da igreja, do reino, daquilo que ele tem como um plano universal e eterno para todo homem. Eu espero que seja claro essas informações que nós trouxemos acerca de religião e política. Fizemos de uma forma resumida, de uma forma clara, uma linguagem fácil de entender, para que nada se perca. Então, que a partir de hoje nós possamos ver a religião e ver a política com os olhos que o Senhor vê. E que não possamos ser partidaristas em nenhum desses sistemas, porque todos eles estão corrompidos e corrompem e levam o homem para distante da vontade de Deus. Então, quer seja política, quer seja religião, não importa qual o poder, se o poder azul, se o poder vermelho, não importa quem esteja no comando, tudo faz parte de um sistema que vai levar o homem ao engano, que vai levar o homem à queda e que vai roubar do homem aquilo que Deus estabeleceu através do seu Filho para que tenhamos como recompensa. Eu espero que essa palavra tenha credibilidade na sua vida e no seu coração. E que nós possamos, a partir de então, ver a política como ela é e ver a religião como ela é. Obrigado, boa noite a todos, que Deus os abençoe.